Olá, confeiteira! Me distraí aqui. Boa tarde, bem-vinda ao nosso quadro quadro novo que a gente está estreando essa semana, que vai acontecer toda segunda-feira, né? É um quadro muito gostoso e é onde a gente para fazer um bate-papo sobre diversos assuntos, onde eu paro para ensinar para vocês sobre pintura, sobre todos os temas correlatos a esse universo de bolos pintados. E aqui pode ser pintura, pode ser sobre corante, pode ser sobre decoração e tudo que a gente consiga trabalhar e desenvolver para que a gente tenha cada vez produtos mais bonitos ainda. Meu nome é Carla Belmonte e hoje o tema é como pintar bolos mesmo que você não se ache criativo. E afinal de contas, gente, o que é criatividade? Né? O que é ser criativo? Se você for olhar rapidinho, antes da gente começar. A tela tá de lado, aqui pra quem tá no Instagram, porque tô fazendo transmissão, gravando já pra minha outra plataforma. É só virar o seu telefone e para tirar os comentários, você vai clicar @ ali nos comentários e não vai digitar mais nada, que aí essa telazinha que sobe com um monte de comentário vai sumir, tá? Voltando, né? O que é ser criativa? O que é criatividade? Se você jogar no Google criatividade, o que é criatividade, vão aparecer várias definições. Uma delas que eu selecionei, que eu acho que é a que mais se aproxima do conceito que quase todo mundo tem, é que criatividade é a capacidade de você criar algo original, né? E quando você fala em original, significa que nunca teve nada similar àquilo que foi criado. Só que, quando você começa a ler sobre o assunto, você vê que o tema criatividade, ele tem muito debate. Os conceitos não são, às vezes são bem distantes. Por quê? Porque tem gente que defende que hoje em dia, atualmente, é raríssimo o caso em que alguém consegue criar algo de forma totalmente original. Em geral, sempre tem algo que é copiado, né? As pessoas não gostam muito do termo copiado, mas copiado, inspirado. Até porque a humanidade vem já há milhões e milhões de anos e tem toda uma carga genética de conhecimento, tem toda uma carga de informações no ambiente. Então, dificilmente você faz uma coisa do zero. Até quando você quer criar alguma coisa do zero, na sua cabeça já vem alguma coisa que você viu, né? Isso principalmente no nosso universo de bolo. Seja um formato de rosto de um personagem, seja uma decoração. Então, é muito difícil você ter um produto totalmente original dentro da confeitaria. A gente tem derivados às vezes, né? E é um conceito que eu gosto muito, que é o meu preferido para definir a criatividade. Por quê? Porque para mim, e vou te dizer por quê também, porque a criatividade, para mim, ela está mais relacionada à capacidade que o ser humano tem de transformar uma ideia e criar algo diferente, do que simplesmente criar algo totalmente original, que é muito mais difícil. O que eu quero dizer quando falo da capacidade de você transformar alguma coisa? É você pegar uma ideia, uma inspiração de um cliente seu e transformar em uma coisa diferente, um pouco diferente. Mesclar ideias ali dentro. Mas, Carla, o que isso tem a ver com bolo, né? É importante você entender sobre criatividade para você falar para você pintar bolo? Eu vou te dizer que é e que não é, que sim e que não. Vou explicar pra você, tá? Por que não? Vou começar com não, né? Por que não é importante? Porque você consegue fazer um bolo pintado simplesmente copiando um produto de alguém. Você consegue fazer um bolo pintado, decorado, copiando uma inspiração, copiando uma imagem que a cliente passou, que você trocou de referência, de informações com a sua cliente. Super possível, claro que é. E por que sim? Porque a partir do momento que você começa a criar, a usar a sua criatividade para desenvolver um produto diferente, que tenha variedade daquela inspiração que o seu cliente te encaminhou, você começa a sair daquela zona de conforto, começa a sair daquela zona mais comum, onde muita confeiteira se encontra, começa a criar coisas mais interessantes, começa a criar coisas que possivelmente você vai ter de forma única. Ainda que tenha referências externas, muitas das vezes, aquele bolo, você pelo menos
uma das primeiras a ter desenvolvido, né? Porque você começa a aprender a desenvolver alguns bolos, algumas decorações que não são exatamente e simplesmente cópia daquela inspiração que você recebeu. Pode copiar? Claro que pode, gente. Muita gente faz, até porque tem cliente, às vezes, que quer simplesmente a reprodução daquele produto, aquele bolo que ela viu, que se apaixonou. A gente respeita e a gente, claro, quando faz aquela cópia, fazemos devido crédito, né? Olha, esse bolo foi solicitado da cliente e foi inspirado no bolo de fulana. Ou, gente, esse bolo foi uma imagem que a gente recebeu de um bolo de uma cliente, não sabemos de onde é a fonte, se alguém souber, coloque aqui nos comentários, informe que eu coloco nos créditos, coisas assim. Porque que a gente é importante informar, uma questão de respeito com a colega, a gente sempre respeita confeitaria, as confeiteiras e os confeiteiros, a gente tem que ter esse respeito, o coleguismo, né? Como também pode ser uma questão que acaba sendo debatida judicialmente por conta dos direitos autorais. Existe uma questão da discussão de direitos autorais nessa parte artística de confeitaria, mas para que ficar se desgastando, para que ter o risco de alguém denunciar uma postagem sua dizendo que foi uma cópia de um produto dela, né? Então não tem necessidade. Agora, a partir do momento que você dá aquele passo à frente, a partir do momento que você começa a colocar a sua cabecinha para funcionar, para você sair da caixinha, o seu resultado vai ser muito mais espetacular. Tá? Eu, quando comecei, eu não me achava criativa, não me achava mesmo. Até, para quem já me conhece, sabe que eu era advogada, então eu acho que advogado, no quesito criatividade de decoração, é praticamente zero. E eu tive que ter esse trabalho de desenvolvimento de criatividade. Foi uma coisa que foi um passo a passo, mas que me levou a um resultado que eu gosto muito. Porque eu recebia os bolos dos meus clientes e eu não gostava assim, de copiar. Só que eu não sabia como não copiar. Né? O que eu ia fazer para não copiar aquele bolo ali? Se a cliente queria aquele bolo de inspiração. Eu ficava meio perdida mesmo. Com o tempo eu fui vendo que eu precisava sair da caixinha. Olhar outras inspirações dentro daquele tema, quando a cliente me mandava, me demandava. E olhar outras coisas fora do universo da confeitaria. E aqui a dica é, olhe, assim, saia da caixinha e comece a ver aquilo que foge um pouco da confeitaria. Comece a olhar para o lado, comece a ver coisas que você gosta e comece a se inspirar de outras formas. Aqui vai, assim, a arte de uma forma geral, e aqui pode ser visitas a museus, olhar fotografia de paisagem, fotografia de pessoas, pintura. Eu acho muito legal a questão da pintura, de você se inspirar com profissionais que pintam quadros, que pintam paisagens, que pintam outros seres humanos, que pintam personagens. Você começa a ver outras coisas para se desligar desse mundo do bolo e abrir a sua mente para outras informações. Leitura é muito interessante para você desenvolver a sua criatividade, não só nisso, mas porque também melhora a nossa fala, melhora a nossa escrita, então você tem outros benefícios também. Páginas, Instagrams diferentes, como fotografia e pintura, que eu falei, mas também artesanatos de uma forma geral, como artesanato de madeira, que é muito interessante, para quem gosta de artesanato em tecido, em crochê. Eu sigo perfis, assim, vou falar por mim o que funciona para mim, que eu gosto muito. Leitura é algo que me instiga bastante, e aqui vai leitura desde coisas que não sejam simplesmente receitas de confeitaria, a parte química dos alimentos, cultural dos alimentos, e livros de ficção, livros sobre arte de uma forma geral. Gosto muito de seguir Instagram que tenha pintura de quadros, pintura ainda que seja em papel também, pinturas, tatuagens, tem perfis de tatuagens que eu acho muito interessantes, que tem coisas muito legais que dá para trazer para o universo da pintura dos bolos, né? Perfil de paisagens, tem muita coisa que você pode olhar sem custo para você começar a criar isso. Então, eu, recentemente, já tem alguns meses, fiz um curso gratuito de pintura em aquarela. E foi muito legal, foi muito interessante, porque
aquilo começou, eu fui despretensiosamente, até porque eu tenho interesse por pintura fora dos bolos, eu gosto, nunca fiz, assim, fiz muito novinha, mas nunca me aprofundei muito. Fiz desenho, na verdade, muito novinha, mas nunca me aprofundei muito. E eu comecei a assistir o curso de pintura, e isso começou a puxar, e eu vi que aquilo dali, né, era pintura em aquarela, sobre papel, eu vi que aquilo dali, muito daquilo eu podia trazer pro meu universo dos bolos. Era muito... Eu sei, querido, ele tá falando que tá de lado, eu sei que tá de lado. O telefone a gente vê de lado agora. Esse universo de pintura em aquarela me trouxe muita informação, muita coisa interessante pro meu universo de bolos. Então, eu continuei fazendo aula, continuei aprendendo sobre aquarela e muita coisa, principalmente sobre a parte criativa, sobre o desenvolvimento da arte, sobre as colorações, eu venho trazendo pro meu mundo dos bolos. Então, sair da caixinha, ver outras coisas, não precisa necessariamente ser coisa paga. A internet está aí com muita informação, é muito importante pra gente, tá? Então, aquarela me ajudou muito, é algo que eu gosto muito e está me trazendo muita informação. Uma outra coisa, existe um chamado ócio criativo, que é quando você não faz nada, né? Existem várias teorias de quando você está com a sua cabeça livre de informação, quando você não está trabalhando, quando você não está fazendo bolo nem nada, que a criatividade pode vir no momento de ócio. Aquele ócio que você está realmente sentado no sofá, não fazendo nada, olhando para a paisagem, olhando para os seus bichinhos, olhando para os seus filhos, simplesmente olhando, não tendo trabalho de tomar conta, né? Aquele ócio mesmo. O ócio pode ser criativo também, tá? Porque a partir do momento que a sua mente começa a relaxar, você pode ser capaz, vai ser capaz de, no momento que você pegar o seu lápis ou pegar o seu cliente para responder, daquela criatividade brotar, tá? E aqui eu vou dar algumas informações muito importantes, bem preciosas, para que vocês consigam desenvolver essa criatividade. Porque a criatividade, a maioria das pessoas acha que a criatividade nasce, ela nasceu criativa. É claro que tem pessoas com mais facilidade para isso, como tem pessoas com mais facilidade para fazer outras coisas, né? Mas a criatividade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada. Você só precisa trabalhar determinados pontos e praticar. Não tem jeito de você dizer que quer ser criativa e não colocar em prática o que é necessário para isso. Tá? Até quem trabalha pintando quadros, ainda que sejam quadros sem uma imagem de referência, ela está constantemente desenvolvendo aquele trabalho ali. Porque não é uma coisa que, assim, é uma coisa que pode ser adormecida dentro de você. Então você acaba esquecendo, como qualquer coisa, né? Se você, por exemplo, trabalha fazendo bolo e daqui a um ano você parou, deu uma pausa, daqui a um ano você resolve voltar. Você vai ter que relembrar muita coisa, porque você não vai ter aquele modo automático de preparo de muitas das técnicas que você vai precisar. Então, da mesma forma, é a criatividade. Ela tem que estar constantemente sendo desenvolvida. Tá? E eu vou mostrar algumas coisas para vocês, de uma forma geral, que eu sugiro que vocês façam, e de uma forma bem prática, como fazer quando vocês receberem uma inspiração do bolo do seu cliente, para você simplesmente direcionar ele para algo diferente, que não seja aquele copia e cola do bolo de referência que você recebeu, tá? Primeira coisa, que para mim é muito importante, criatividade, para mim, tá? E muita gente tem esse posicionamento também, ela está mais relacionada à capacidade que você adquire, né, com o seu treinamento, de criar algo, de desenvolver, né, de transformar algo, do que de criar alguma coisa do nada, do zero, inédito, tá? Que é muito mais difícil. E isso vale muito, mas muito mesmo para o nosso universo de bolos. Porque é muito mais fácil você transformar uma ideia que o seu cliente te passou do que você criar uma ideia do nada, do zero, sem ter informações prévias, né? Então, e para que você tenha criatividade, para que você desenvolva a sua criatividade, é muito importante que você saia da caixinha. É aquilo que eu disse. Procure coisas que você gosta de fazer, que não seja relacionada a bolo, que geralmente que você consiga fazer sozinha, sem ser uma atividade em grupo, ou se for atividade em grupo, que você consiga pelo menos se concentrar naquilo e faça, né? Eu, no meu caso, atualmente é pintura em aquarela sobre papel. De vez em quando, pego um livro para ler. Eu tenho até aqui um livro que eu trouxe de referência para vocês. Tá? Em outras vezes eu já indiquei outros livros. Esse aqui eu vou começar a ler ainda. Eu já comprei, já tem um tempinho, mas eu ainda não comecei. É O Caminho do Artista. É um best-seller.
Um livro bem conhecido nesse universo. Eu vou ler até atrás ali os principais pontos. É da Julia Cameron, tá? Da editora Sextante. Acho que é assim que se fala. Ele, assim, ele foi muito bem falado, tá sendo muito bem indicado. É um livro que vai abrir um olhar diferente para você aperfeiçoar cada vez mais a criatividade. Porque ler sobre o assunto também é uma forma de você se embrenhar nesse universo, né? O que ele fala? Algumas dicas que ele coloca aqui no livro, né? Que você tem que escrever 3 páginas por dia, acorda e vai escrever alguma coisa. Eu vejo muita gente já conhecida aí de internet que faz isso. Acorda e vai escrever. Escreve. Umas 3 páginas por dia com aquilo que vem na sua cabeça de inspiração, de ideia, sobre o que você sonhou, só escreve. É uma forma de você puxar o que tem dentro de você para fora, né? De você puxar a informação, você aprender a extrair isso de dentro, né? Porque não é fácil às vezes. Tira um tempo para você, aproveitando esse momento para você tentar aguçar a sua imaginação. Pode ser realmente trabalhando, eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, sobre como você aguçar a sua imaginação, né? Como você direcionar o seu cliente. Ele chama de artista sombra, né? Muitas pessoas escondem seu talento e vivem à sombra de outros artistas, né? Escolhem trabalhos para copiar, né? Para se inspirar. Sai um pouquinho da sombra do confeiteiro que você recebe de inspiração e procure mostrar aquilo que você gosta de fazer, né? Tenta achar como é que você gosta de fazer o seu bolo, qual é realmente a decoração que você ama fazer, estilo de decoração. E criatividade, espiritualidade versus espiritualidade, porque muita gente vê esse lado, né, de espiritual, e é você traçar esse caminho, né? Entrar em contato com o seu eu mais profundo, se entender, se compreender. Isso também ajuda na sua criatividade. Vai estar ao contrário a imagem aqui, mas fica a dica desse livro. Depois eu conto pra vocês o que eu achei. Vou começar a ler essa semana. Próximos pontos, gente. E acho que é o ponto principal. A referência do cliente. A maioria das vezes, quando a gente recebe uma encomenda, um pedido de orçamento para bolo, a gente recebe uma referência. Raramente alguém pede um bolo e fala para você criar ele do nada. Como é que eu trabalho, como é que eu indico que vocês trabalhem? Você recebeu uma referência de um bolo, vamos colocar aqui de exemplo, que você tenha recebido uma referência de bolo vamos lá, fundo do mar, né? Bem básico. A cliente mandou uma referência de bolo fundo do mar, e esse bolo fundo do mar, na imagem dela, tinham vários bichinhos do fundo do mar espalhados ao redor, e o bolo era naquele efeito wave. Você vai fazer o quê? Você vai ter um banco de dados no seu celular, no seu drive, num pendrive, com tudo que bolo que você vai vendo no Instagram, na internet, que você acha bonito e interessante. Tudo que você vê que seja interessante, você vai salvar. Tá? De preferência, tem que salvar com a referência de onde você pegou essa inspiração, para que você possa, se for o caso, um dia dar o devido crédito. Você vai salvar aquilo dali. Então você vai olhar, vai conversar com a sua cliente, entender o que ela quer, e vai olhar para o seu banco de dados ali e ver se tem alguma coisa que você acha que seria muito interessante de fazer. E vai apresentar para ela. Aqui você vai exercer a sua imaginação. Você vai pegar as principais referências daquilo que ela gostou no bolo, que você vai conversar com ela o que ela mais gostou, e vai mesclar com outras referências. Isso é uma forma de você ter um bolo diferente e desenvolver a sua criatividade também. Então você vai pegar aquelas outras referências, você vai mesclar com outros produtos, com outros bolos, com outras inspirações que você já viu, e vai criar um bolo diferente. A partir do momento que você colocar na sua cabeça, que você viu que funciona, que vai ficar bonito, que aqueles bichinhos ali espalhados vão ficar muito interessantes com um degradê ao invés de um wave, que você pode colocar uma sereia, por exemplo, pintada na frente, ao invés de só bichinhos espalhados. Você pode colocar um topo em 3D, em 2D. Então, você vai pegar outras referências e você vai trazer para aquele universo da referência que ela te passou. Vai começar a mesclar elementos junto daquilo que ela mais gostou no bolo dela. E vai apresentar. A partir do momento que você fez aquilo e na sua cabeça funcionou, que ficou bonito, você vai descrever para ela, olha, dá para fazer esse bolo que você me encaminhou, mas o que você acha da gente fazer assim? Aí você vai descrever. Olha, ao invés de fazer só o wave, a gente faz um degradê bem bonito de tons de azul e rosa. Colocamos umas algas aqui na frente, colocamos uma sereia pintada na frente, ou uma sereia pintada em cima, se for uma princesa Ariel pintada na frente. Então você vai modificando aquilo ali de tal forma que você começa a ter o seu bolo, e não simplesmente a cópia do bolo que ela te mandou de referência.
uma outra forma de você fazer isso também. A cliente te mandou um bolo com tema adulto, desses contemporâneos, e ele tinha esculturas de rice paper, né, que é aquela folha de papel de arroz que se usa em certas comidas asiáticas, né, que você faz certas técnicas, você faz e aplica no bolo. Você achou interessante, é bonito, mas você domina uma outra técnica, em que com essa nova técnica você consegue fazer um bolo bem interessante também, muito inspirado naquele bolo que ela te mandou, mas com outro papel, com outra aplicação, que vai ficar um bolo diferente, mas que vai lembrar aquele que ela te mandou. Você vai fazer da mesma forma, vai ver o que você sabe fazer. No caso, você pode usar, por exemplo, o papel de arroz, aquele normal, que a gente costuma pintar, com técnicas que deixem ele com aquele efeito de vela, que deixem ele com aquele efeito ondulado, né, que é aquele papel mais amassado, e vai apresentar para ela, olha, esse efeito aqui tá muito legal, mas se a gente fizer assim, assado, colocando isso e aquilo, vai ficar espetacular. Então, aí se você tiver alguma referência do tipo de papel, do material que você quer utilizar no bolo, você manda para ela também. Então, você vai modificando aquela referência que você recebeu, de tal forma que você tenha mais à frente um bolo único, um bolo totalmente diferente, um bolo que seja seu. Isso pode parecer para algumas pessoas que é uma coisa um pouco diferente, né, difícil, mas com o tempo isso vai se tornando muito prático, muito, muito mecânico para você. Uma outra coisa, falei para vocês terem uma paginazinha, um arquivo com referências de bolo, mas vocês podem ter também outras referências. Vamos supor que você siga um Instagram de pintura de quadros e ela faça quadros lindos com rostos que são pintados de uma forma mais contemporânea, diferente, ou com animais, com personagens. Você pode mostrar para ela, olha, o que você acha dessa paleta aqui com essa pegada desse tipo de pintura, desse estilo de pintura aqui aquarelado. Então você vai trazendo, você vai modificando. Isso é uma forma ótima de você desenvolver a sua criatividade e modificando o produto, aprendendo e cada vez mais melhorar, até o ponto que, quem sabe, você não consiga criar um bolo do zero. Vamos colocar uma outra forma, né? Você recebeu um pedido de bolo de fundo do mar e você não recebeu nenhuma referência. Ela falou, não sei, me dá uma sugestão. Você pode, se você souber desenhar, ou você pode descrever o bolo. Não, olha, você viu um bolo que estava todo pintado ali de azul degradê, com bichinhos, com plaquinhas com o nome do aniversariante, com uma vela personalizada. Então você começa a puxar e aí você começa a imaginar o que você é capaz de fazer naquele tema. O que você já viu naquele tema que você acha interessante de ser colocado de forma similar. Então tudo tem relação um pouco com algo que você já viu, seja num bolo, seja numa pintura, numa inspiração de um outro artista, às vezes até de uma decoração de casa. Você consegue, uma parede de uma casa, uma parede florida, você consegue fazer um bolo muito bonito. Então é você realmente sair daquela caixinha e parar de olhar só bolo. E quando olhar só bolo, começar a imaginar aquele bolo com outra cara, de outra forma, né? Um outro ponto que é muito importante também para você desenvolver a sua criatividade, é você descobrir aquilo que mais favorece a sua criatividade, né? Muita gente trabalha, por exemplo, ouvindo música. A música calma, traz inspirações e você consegue trabalhar ali, às vezes fazer determinadas, até quando você está pensando no bolo que você vai fazer, no orçamento que você vai apresentar para o seu cliente, na ideia que você vai sugerir de bolo, a música pode te auxiliar. Então muita gente trabalha com a música, muita gente também usa sons, né? E aí música, voltando à música, né? A música pode ser daquilo que mais te agrada, pode ser desde música clássica, as músicas atuais, funk, o que você quiser, nada é impedido e nada tem que sofrer preconceito, né? É aquilo que realmente te vai dar ânimo para trabalhar, te vai dar ânimo para você criar. Muita gente trabalha com sons ambientes, né? Eu gosto muito de som de chuva. De vez em quando entra aqui no meu ateliê, tem som de chuva, parece que está chovendo aqui, porque eu boto o som alto para poder trabalhar. Isso funciona muito para minha criatividade, funciona inclusive para eu estudar e ler, porque aquilo me desconecta do mundo, né? Som de mar também eu acho muito, muito relaxante e relaxar me aguça mais a criatividade.
Mas muitas das vezes, quando eu estou trabalhando, eu gosto de colocar qualquer coisa para passar na tela do computador, na TV, ou que estiver dentro do meu ateliê, para trabalhar, ainda que eu não preste muita atenção. Muitas das vezes é alguma série que eu já sei de cor e salteado, que fica ali rodando. Eu sei o que está acontecendo, então isso que está acontecendo me traz uma certa calma, né? Me traz um certo conforto, uma situação confortável de estar. E faz com que eu trabalhe tranquilamente. Então, são o que você vai descobrir, né? Pode variar. Eu gosto de série, gosto de som de chuva. Tem gente que gosta de música clássica, música francesa, que também gosta, mas não é uma coisa que eu ouça para criatividade. E o principal, mais e realmente mais importante, gente, não adianta querer ser criativa, né? Não adianta só ler, né? Uma vez e largar para lá. A gente tem que treinar. Então, toda vez, e aqui vai um exercício para vocês colocarem em prática, toda vez que vocês receberem uma encomenda, um pedido de orçamento do seu cliente, quando ele te mandar uma referência, você vai colocar esse treino que eu coloquei para vocês agora em prática. Você vai exercer a sua criatividade, né, a sua imaginação para modificar aquele bolo, para tentar transformar aquele bolo e passar essa ideia para o seu cliente, né? Isso é muito importante vocês fazerem, porque esse realmente é o exercício final. Fazer tudo aquilo que eu listei ali é muito importante, né? Sair da caixinha, ler livro, ver série, seguir Instagram diferente, se inspirar em outros profissionais do mundo artístico, porque bolo é arte, sim. Principalmente, assim, bolo decorado é arte, sim, né? A confeitaria pode ser uma confeitaria artística. Mas colocar isso em prática, estar sempre de olho nesse caminho é muito importante. Então, não siga só perfil de bolo, ainda que ele seja importante para você ter aquele banco de imagens, siga outras coisas, veja o que vocês gostam, se entendam, se compreendam, parem para não fazer nada, sabe? E às vezes, de vez em quando, sempre que vocês estiverem no ócio, tentem imaginar um bolo nada. Como eu faria se meu cliente hoje me quisesse um bolo de praia? Como eu faria se o meu cliente hoje quisesse um bolo de fazendinha? Né? O que eu poderia apresentar para ele? Que tipo de personagem? A partir disso, aí você com o tempo você vai dominando de tal forma esse processo que aí você vai começar a ser capaz de ir mais além ainda, de criar coisas diferentes e desenvolver isso de uma forma muito mais fácil e às vezes criar realmente, às vezes um personagem novo, ser capaz de desenhar, né? Porque também é prática, é técnica, mas também tem muito de prática. Então, isso aqui foram as minhas informações preciosas que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem se contentar em simplesmente copiar a referência, ok, cada um com seu cada um. Mas se vocês quiserem dar um passo a mais, né, de criarem bolos que não sejam cópias, né, que o cliente vai olhar no seu Instagram e ver, nossa, nunca vi esse bolo em lugar nenhum. Ou conheço esse pedaço que eu já vi alguma coisa assim, mas me lembra alguma coisa, né? E a lembrança ainda traz conforto, que é muito bom. Mas nunca vi dessa forma, né? Porque você mesclou ideias ali. É muito bom também. Então, criativem-se, confeiteiras. Isso é muito importante. A gente teve o nosso primeiro quadro hoje. Deixa eu ver até aqui se... A gente teve o nosso primeiro quadro hoje, que foi muito... Vou ver se eu esqueci alguma informação. Que é muito interessante. Criatividade é uma das coisas que as pessoas mais falam para mim que não conseguem fazer, que não pintam ou não decoram porque não conseguem ser criativas. Eu dei dicas bastante interessantes para vocês desenvolverem essa criatividade. Quando receberem pedidos de bolo dos seus clientes, conseguirem modificar aquilo, né, desenvolver aquilo, como vocês vão fazer para desenvolver uma outra ideia em cima daquela referência. Então, peguem essas informações que eu dei aqui nesse quadro, nosso Segundou, que foi muito legal, e criativem-se. Desenvolvam a criatividade, né? Porque é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer pintura, para simplesmente não copiar uma imagem e colocar no bolo, né? Porque pintar um bolo vai muito além do que pintar uma imagem, né? Você tem toda uma construção do bolo ao redor para fazer. Então, isso é que vai dar o impacto no bolo, né? O que a gente tem que constantemente estar aprendendo e desenvolvendo. Então, procurem algo que vocês gostem, criativem-se, tá? Bom ter vocês aqui. Beijo grande. Quarta-feira, que a gente muda as datas, eu às vezes esqueço. Quarta-feira a gente tem o nosso segundo quadro do Pintando Bolos Incríveis. A nossa agenda de outubro tá lá no destaque do Instagram, então não esqueçam, vão dar uma olhadinha também, tá bom? Beijo grande e até a próxima.